Deixa eu colocar aqui o Cássio Moreira, que já está esperando. Aí se der problema comigo, vocês ficam os dois trocando ideia aí. Você conhece o Cássio? Não, prazer, companheiro. Beleza? Prazer, André. Tudo Cássio bem? Moreira é do Rio Grande do Sul, doutor em História, trabalhista. Cássio... Economia. É doutor em Economia. Não, doutor em História é o André, desculpe. Pós-doutorado em História, isso. Isso. Então também, tá aí. Cássio, bem-vindo ao Jornal da Fórum. Obrigado. Apresento aqui o André Luan, companheiro, está conversando sobre esses bloqueios golpistas pelo Brasil todo. André, eu fiquei fora, então não quero interromper você. Onde é que você estava? Não, na verdade, eu estava falando um pouco dessa... Estou vendo aqui o companheiro escreveu um livro sobre João Goulart, agora que eu lembrei que eu já vi esse livro antes, né? É um prazer conhecê-lo, né? Também me sinto parte dessa tradição trabalhista. Eu acho que é importante a gente pensar a grande política para conseguir desmontar o bolsonarismo nesse sentido. Isso envolve uma arquitetura de economia política, né? Envolve a gente debater sobre essa democratização da produção, que eu acho que é algo que, né, já nos anos 50, 60, foi a grande virtude dessa perspectiva de quem defendia as reformas de base. E o outro elemento que eu trouxe foi justamente a gente conseguir dialogar com essas torcidas organizadas, né? Que sabem e têm uma rebeldia social que às vezes é utilizada de uma outra forma, da forma que às vezes, por vezes, só cai numa violência entre brigas entre torcidas, mas que poderia muito bem criar uma consciência social ampla, né? Assim, e que, bem ou mal, eles querendo ou não, eles cumpriram um papel fundamental que foi desarmar uma tentativa de golpe, né? Que eu acho que isso vai ser para sempre lembrado, né? Eu fico muito feliz de ser atleticano uma hora dessas. Já fiquei muito triste, já fiquei muito revoltado, mas sempre feliz, apesar das dificuldades homéricas de ser atleticano. Tem um videozinho que está rolando também do pessoal. Disso que você estava falando? Que você estava falando um vídeo. Sim, já colocou aqui o vídeo, Guilherme? Mostrando um vídeo, sim. Mostraram um vídeo, então beleza. Eu queria assistir um vídeo com vocês. Cássio, eu vou te passar a palavra. Primeiro vamos assistir o vídeo do Ciro Nogueira, que ele falou também depois do Bolsonaro. É um vídeo importante, né? Um vídeo, nesse momento histórico, importante. Coloca aí o vídeo do Ciro Nogueira, que é ministro da Casa Civil, por favor. O presidente Jair Messias Bolsonaro me autorizou, quando for provocado, com base na lei, nós iniciaremos o processo de transição. A presidente do PT, segundo ela, em nome do presidente Lula, disse que na quinta-feira será formalizado o nome do vice-presidente Geraldo Alckmin. Aguardaremos que isso seja formalizado para cumprir a lei do nosso país. Essa fala do Ciro, Cássio, foi a mais importante. O mais importante que a do Bolsonaro, né? Porque ele falou o que importa. Eu fui autorizado pelo presidente Jair Bolsonaro a entregar o poder, né? A largar o osso. Então, o mais importante foi essa fala, porque ele sinaliza que o governo vai entregar o poder, vai montar, vai colaborar com a equipe de transição para fazer, né, a mudança de poder. Deixa eu só ler aqui um superchat da Mirna. Aqui no Sul é o velho da van que está pagando diária. Não duvido. Então é isso. Cássio, bem-vindo novamente. O que você acha desses bloqueios aí? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, Miguel. É um prazer estar aqui contigo também, André. Tu é atleticano, acho que o Miguel é vascaíno? Não? Sou Flamengo. Flamengo. Parabéns, então, pelo título da Libertadores, e dá para ver que eu sou gremista, né, pela Chica. Bom, eu vejo assim, e não duvido daqui a pouco do Ciro Nogueira estar fazendo parte do governo, alguma coisa assim, viu? Ainda mais que ele vai estar agora na transição junto, né, com o Alckmin, enfim. Bom, eu penso que a vitória das eleições foi... muitas pessoas não têm noção, eu sei que aqui no canal a maioria tem, mas muita gente não tem noção do que significou para o país, né? Eram dois projetos completamente antagônicos, né? Um que, de certa forma, estava baseado num Estado liberal, só que era um liberfascismo, né? Era uma mistura de liberal na economia com uma cultura mais fascista, e um outro que prega a formação de um Estado de bem-estar social no Brasil, que nada tem a ver com comunismo ou socialismo.
Eu sou daquela ideia de que tudo começou lá com as manifestações de junho de 2013, né? Inclusive o modus operandi dessas manifestações. Aos poucos, aquelas manifestações que surgiram em 2013 foram meio que adestradas e direcionadas para ser usadas contra o governo Dilma. E continuaram, né? Elas começaram lá em 2013, durante o governo Dilma elas foram meio que treinadas e organizadas e continuaram, ou seja, é um modus operandi dessa extrema-direita ter esse pessoal na rua, sistematicamente, porque é uma maneira de deixá-los sempre mobilizados. No que tange a questão das barreiras, enfim, isso provavelmente tem cara de ser algo bem dado, inclusive até antes das eleições, né? Inclusive talvez com patrocínio de muito dono aí de caminhão, né? Que acaba meio que... Também por muitos caminhoneiros, enfim, que trazem essa ideologia bolsonarista incorporada, essa intoxicação ideológica que o Brasil está vivendo. Mas eu acho que... Eu postei no meu Twitter, Miguel, muita gente não conhece, né? Porque a gente tem um gargalo de estudo de história no Brasil, na minha opinião, especialmente no que tange ao regime militar e um pouco antes. Mas eu estou vendo o Alexandre de Moraes, com as devidas proporções, o Marechal Lott do século 22, né? Marechal Lott, para quem não sabe, ele foi candidato à presidência contra Jânio Quadros, perdeu. Na época, tu votava para presidente e vice-presidente de forma separada. Então, nessa eleição aqui que o Jango concorreu, a vice, o Jânio concorreu com Milton Campos, uma chapa, e o Marechal Lott com o João Goulart. Acabou sendo eleito o Jânio Quadros de uma chapa e o Jango de outra. O Jango renunciou, enfim. E o Marechal Lott, um pouco antes, ele foi o grande responsável por permitir que o JK assumisse as eleições. Na época, as eleições não tinham segundo turno. Então, se questionava que o governo JK não tinha sido eleito pela maioria do povo. E o Marechal Lott, grande militar, né? Faz tempo que a gente não tem grandes militares nacionalistas, né? Acaba sendo o grande responsável. E o Alexandre de Moraes tem sido, na minha opinião, talvez o melhor feito do governo Temer foi o Alexandre de Moraes, e eu fui crítico ao Alexandre de Moraes na época, né? Fazendo essa desculpa pública aqui, porque ele tem sido muito importante. E eu acho que o Alexandre de Moraes e o STF visualizaram tudo que estava por trás dessas barreiras, né? No sentido de trazer o caos para o governo apresentar a solução, que talvez por meio até de uma intervenção militar, um estado, né? Decretação de um estado de sítio, qualquer coisa assim. Só que o STF meio que verificou rapidamente e o Alexandre de Moraes agiu muito rápido, né? Condicionando até que as PMs... eu acho que isso vai ser desarmado, mas o bolsonarismo ele vai ficar, especialmente essas manifestações. Eu acho que o governo Lula ele vai conviver com manifestações, a gente vai ter manifestações, talvez 2 meses já vai ter manifestações aos domingos, de verde e amarelo, etc. E essas manifestações elas vão continuar o governo Lula na busca do impeachment do governo Lula, tá? Aí que eu acho que é um grande erro, que faz tempo que eu denuncio, que é as nossas esquerdas, elas nunca focaram muito o Senado. A Câmara dos Deputados tem muitos deputados. Agora, a esquerda, até por questão estratégica, ela deveria, além da questão do executivo, ela focar como prioridade mais o Senado, inclusive, do que nesse primeiro momento que a Câmara dos Deputados. Porque se tu tem uma maioria do Senado, o impeachment, golpe da Dilma, não teria passado. Tá? Então, o que eu penso? Eu acho que está na hora do governo Lula, do futuro governo Lula, trazer para si essa pauta do verde e amarelo. E qual é a ideia que eu quero dar? Agora a gente vai ter Copa do Mundo. Vamos começar a fazer camisa da seleção brasileira e nas costas Lula 13, João Goulart, Brizola 12, Getúlio Vargas 14. Vamos começar a assumir, porque o verdadeiro nacionalismo está na centro-esquerda. Eu acho que isso aos poucos vai esvaziando essa coisa, porque, olha só, hoje é constrangedor. Tu vê alguém com uma camisa do Brasil, tu se sente incomodado porque sabe que é bolsonarista. E aí eles fizeram uma coisa que é como se fosse
o Brasil contra o Lula, contra o PT. E nós somos o Brasil também, né? Então, eu acho que as manifestações vão continuar, só que eu acho que a gente tem que começar a tentar desarmar elas, mas de forma inteligente. Muito bom, Cássio. De certa forma, isso já vem começando. A gente tem visto muitas pessoas com camisa verde e amarela, com alguma referência ao Lula e tudo, né? De qualquer forma, é bom que a gente recupere de forma geral o verde e amarelo, a camisa verde e amarela, a camisa da seleção, mesmo sem Lula, mesmo sem precisar disso. O verde e amarelo tem que ser dissociado do bolsonarismo, e o nacionalismo tem que ser reescrito no Brasil. O bolsonarismo não é um movimento nacionalista, essa é uma operação de guerra híbrida, André. Isso é claramente uma guerra híbrida, porque eles roubam uma pauta e deturpam completamente essa pauta, né? É um movimento entreguista, é um movimento que não tem nada de nacionalista. Ele é puramente... E, desse sentido, é uma enganação pura. Posso fazer uma observação importante? Deixa o André... Tá, pode falar. Vai lá. A questão, assim, o trabalhismo, e até um pouco o meu escopo de estudo, e atualmente eu estou fazendo uma pesquisa para um artigo mostrando que havia um projeto de desenvolvimento nacional do governo Lula. Tá? No governo João Goulart, a ideologia trabalhista surgiu, enfim, só que o trabalhismo, na década de 50, começou a se tornar uma cultura política. E hoje a gente assiste uma coisa muito perigosa. O bolsonarismo está se tornando uma cultura política. Sim. E a cultura política ela vai além das personalidades. Ou seja, Bolsonaro passa, mas o bolsonarismo fica. E novas lideranças vão surgir dentro do bolsonarismo. Então, e até o Olavo de Carvalho tem uma participação muito forte nisso, nessa guerra cultural. Então, isso eu queria atentar, porque a gente está lutando no âmbito da cultura política também. E para substituir essa cultura, para fazer frente a essa cultura política do bolsonarismo, a gente tem que ter no nosso campo, e aí que eu defendo que PT e PDT são partidos trabalhistas, embora com enfoques econômicos um pouco diferentes. O PT antigo, um trabalhismo nacional desenvolvimentista, o PT inaugurou o período do trabalhismo social desenvolvimentista, inclusive está no meu artigo da tese de pós-doutorado. Que legal. Interessante. Eu gostei das falas do Cássio aí, que tem muita originalidade nisso. É sempre bom ouvir novas gramáticas, sabe? Sair um pouco da usina dos pensamentos iguais. Diga, desculpa. Deixa eu só trazer algumas notícias, que a gente vai conversando em cima também de algumas notícias. Tem uma notícia aqui, Guilherme, sobe aí, por favor, esse de Porto Alegre. É uma coisa, é uma notícia sobre bloqueio, Rua 7 de Setembro, bloqueada entre as ruas Bento Martins e General Canabá. Uma rua importante. O Cássio, você conhece onde tem esse bloqueio aí? Você que é de Porto Alegre? Inclusive, 7 de setembro, que é a data da independência, foi a data da posse do presidente João Goulart, que ele escolheu estrategicamente tomar posse no dia de setembro. Eu sei que alguns grupos do WhatsApp já estavam convocando uma manifestação na frente, nessa quadra. Bota a foto de novo. Nessa quadra aqui, é uma quadra que tem muitos prédios militares. Tá? Se não me engano, eu acho que esse cor marrom aqui é um prédio militar. E essas manifestações que estavam sendo trazidas, elas estavam sendo colocadas em frente de prédios militares. E isso provavelmente vai se replicar no Brasil todo. Eu sei que amanhã, dia 2, tem uma outra manifestação, também em prédios militares, porque eles querem trazer as Forças Armadas para dentro do golpismo que eles defendem, né? Tá bom. Pode tirar, Guilherme. Vamos colocar outra notícia aqui, meio que não tem nada a ver com isso, mas só para a gente também ir pautando aqui nossa conversa. Tem essa do Lula, que escolhe Geraldo Alckmin para coordenar a equipe de transição. Pode colocar aí só para pontuar, para a gente... É uma informação importante, né? O Lula escolheu o vice-presidente eleito para comandar a troca de governo. Serão 50 pessoas escolhidas para articular a mudança do governo Bolsonaro para o terceiro mandato de Lula. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Essa é a estratégia do Lula, porque, sobretudo, para você fazer essa conversa com os bolsonaristas, né, com membros do governo Bolsonaro, o Alckmin
uma pessoa com essa tradição aí de centro-direita, talvez seja uma pessoa melhor para coordenar essa transição. Você não acha, André? Sem sombra de dúvidas, eu acho que ele vai cumprir um papel de mediador de um campo que precisa ser alargado, né? Eu sempre brinco com a metáfora de que essa frente ampla, ela não pode ser uma areia que você fica tentando tirar ela debaixo do mar, né? Porque quando você vai subir na areia, ela vai se dissolvendo. E nós vamos ter que saber navegar nessas águas e saber de que maneira nós vamos conformar essa nova maioria política que vai dar o tom do próximo cenário e no próximo acúmulo de forças. E colocar o Geraldo Alckmin como esse embaixador da institucionalidade do governo, me parece ser uma ação bem sucedida nesse sentido, porque vai gerando aquele clima de, como é que eu posso dizer, depois do terremoto, né, depois que as placas tectônicas tremeram, a tendência é elas irem se assentando, mesmo com muito barulho, né, que eu acho que está acontecendo agora, por exemplo, com esses caminhoneiros aí, esses arruaceiros, fazendo o que estão fazendo. E o Geraldo Alckmin ser essa figura, me parece interessante para a gente conseguir solidificar esse processo. E, ao mesmo tempo, também não dar um recado, que acho que isso aí, pelo menos, foi furo lá do povo da Globo News, né? De que o Lula escolheu o Alckmin justamente para não sinalizar a plataforma econômica, como fez em 2002, né? Mas, olha, o Alckmin vai fazer a transição, mas ele não vai ser o ministro da Fazenda. Né? Então, nós, de certa maneira, ainda estamos um pouco blindados com relação a essa chave desenvolvimentista para disputar com relação a esse governo, né? Que eu acho que é a grande questão aqui. Né? Eu vi o editorial da Folha de São Paulo, a Folha de São Paulo, inclusive, abrindo bem as pernas, né? Comparado ao que era antes. Né? Desculpa aí a metáfora, mas algo mais ou menos nesse sentido. Bom, eu queria fazer alguns comentários, Miguel. Será que eu posso, com relação ao que o Cássio falou, dessa questão do trabalhismo? Eu pesquiso livro didático, né, gente? Assim, o meu doutorado fui orientado pelo professor Marcelo Abreu lá na Federal de Ouro Preto. Eu tento discutir a identidade nacional nos livros didáticos brasileiros dos anos 50 até 2018. E faço isso tentando refletir sobre o eurocentrismo. Como que a história europeia aparece nos livros didáticos. E aí, eu cheguei nos livros de educação moral e cívica, e algo que me chamou a atenção foi o seguinte, é que os livros da ditadura militar, ele tem uma diferença entre o que é patriotismo e o que é nacionalismo. O nacionalismo sempre foi entendido como algo doentio, como algo que estava fora do campo, como se fosse um patriotismo enganador, ou seja, essa ideia de defesa da nação brasileira, da nacionalização dos recursos estratégicos, isso, na visão da ditadura militar, sempre foi visto como algo muito ruim, que pode ter nacionalismo, mas se exagerar demais, descamba para o comunismo. E que vários comunistas ficam se fantasiando de nacionalistas. Por que eu estou querendo dizer sobre isso? Porque eu acho que o bolsonarismo é um fascismo neocolonial, que se aproveita de uma performance patriótica para submeter os interesses nacionais a potências estrangeiras, principalmente do ponto de vista ocidental, né? E não somente na cultura, né? Mas, assim, fazer isso na economia e na política, sair vendendo tudo à torta e à direita, né? Esse Brasil virar meio que uma quitanda mesmo, igual o Paulo Guedes estava querendo que fosse, né? Privatizar os setores estratégicos, né? Isso é uma coisa, assim, que para mim é impensável, como é que alguém pode querer pensar na ideia de privatizar o setor elétrico brasileiro, né? E fora essa questão, assim, que nós vamos ter que desarmar, né? Eu acho que essa outra medida que o Lula vai ter que ter no futuro, no cenário, é de desarmamento, uma política radical de desarmamento da população. E fazer isso por meio de financiamento direto, assim, se você der sua arma, você vai ganhar dinheiro, entendeu? Porque se a gente deixar essa bomba armada, com esse partido digital se mobilizando de forma sorrateira e subterrânea, insuflando a população aí, fazer ações diretas, eu acho que a gente vai começar a ter um cenário de muita violência no país, né? E é importante que a gente consiga desarmar isso o quanto antes. E eu acho que a gente vai ter o apoio de uma direita moderada para fazer isso, que já não aguenta mais. A gente vai ter um apoio, por exemplo, de setores do monopólio da força, não necessariamente das milícias da polícia militar, mas que estão já desgastadas com isso, sabe? A gente tem que procurar e saber onde que estão os desgastes e saber criar uma sintonia fina com desgaste. Porque o cara pode até pôr 6 mil militares no governo, mas os outros que ficam de fora ficam revoltados também, sabe? Muito bom, André, muito bom. Deixa eu trazer mais umas notícias aqui.
Guilherme, coloca esse dos trabalhadores no ônibus. É um vídeo que circulou muito hoje. Acho interessante. Coloca aí, por favor. O videozinho dos trabalhadores. Essa palhaçada. Aceita, né? Aceita. Ele voltar o quê? A ditadura militar, né? Acho que a bandeira do Brasil não bota como se fosse dele. A banca de ação, viu? Que faz aqui, bota a cara lá no meio da rua, não fala nada. Não faz nada, mano. Eu tô da mesma forma. Agora vai o pobre botar um pneu aí. Essa população que botar aí. O pobre já tinha sido atropelado. Não é? Tá tudo Esse apagado. povo não trabalha, não? Esse povo vagabundo. Essa graça, o patriota, essa categoria nacional. Eu botava, vinha com o carro fogo lá, os PT lavando. Pobre é pobre de que formado que tá aí. Se fosse professor, coitado. correndo aí. Verdade. É, porque eles não sabem que é uma intervenção militar. Com a bandeira do Brasil. Esse vídeo é maravilhoso, né? São os Fantástico. trabalhadores. Né? Você vê o desenvolvimento da consciência política, né? Porque, Cássio, uma coisa, vocês dois que estudam história sabem que a história é longa, né? A vida humana é curta, né? Então, na realidade, a cada geração a história renasce, né? As pessoas elas têm que reaprender, a cada geração a gente tem que reaprender 10 mil anos de história, né? Valores antigos, e sempre renasce, mas o que é impressionante é que renasce, né? As dificuldades são parecidas, então a classe trabalhadora sempre aparece, a consciência política da classe trabalhadora aparece na crise, né? A eleição do Lula é reflexo da evolução da classe trabalhadora, que ela percebeu que Bolsonaro é uma farsa, né? O Lula teve mais de 60 milhões de votos, uma coisa impressionante. Os bolsominions estão revoltados, né? Porque apesar de todo o aparelho do Estado, toda a máquina do Estado a serviço do Bolsonaro, ele jogou sujo até o último momento. No dia da eleição, ele botou a Polícia Rodoviária Federal para parar ônibus de eleitor no Nordeste, né? Mais uma dor de cabeça. Teve que ter toda uma pressão social, sociedade civil, aí o Alexandre de Moraes teve que determinar que parasse. Não parou, né? Acabou que... A sorte é que eles não conseguiram, eles atrasaram, né? Prejudicaram, mas talvez não conseguiram o objetivo deles. Mas, enfim, o que a gente vê é uma evolução política. Agora a gente vive... Eu acho que a gente não deveria nem ficar o tempo inteiro falando desses arruaceiros aí, não. Eu acho que a gente tem que começar a mudar a pauta, porque a gente ganhou a eleição, o Lula ganhou as eleições, né? Eles estão chorando da pior forma possível, tentando prejudicar ao máximo as pessoas. Eles estão criando um movimento completamente antipopular, um movimento terrorista, estão produzindo coisas ruins, só que, ao mesmo tempo, André e Cássio, você vê com a beleza da democracia, né? Cara, a democracia, eu tenho uma teoria, Cássio, que a democracia ela é uma doutrina, né, um regime que ele é darwinista. Eu sou darwinista, né? No sentido de que a democracia, os piores vão ficando para trás. Né? Os piores, o Bolsonaro, esse movimento desses dias, não aceitar a derrota, de trancar estradas, isso aí mancha o bolsonarismo, faz com que ele perca votos para 2026. Né? Ele já perdeu a eleição, só que agora ele vai perder apoio popular, ele vai terminar com menos prestígio, os índices econômicos vão ser prejudicados, né? O governo, a gente ainda está no governo Bolsonaro, vai fechar o ano de 2022 com índices prejudicados. Esses bloqueios causam inflação, prejudica a economia, né? Então, tudo isso vai para a conta do senhor Jair Messias Bolsonaro. Né? A gente fica preocupado, naturalmente, com o fascismo, com o bolsonarismo, que a derrota do Bolsonaro não significa o fim do bolsonarismo. Sim, mas se você começa a fazer um montão de besteira, né?
trancar a estrada para pedir anulação das eleições, você perde prestígio, né? O capital político derrete. A gente já vê, por exemplo, governadores se distanciando do Bolsonaro. O próprio Tarcísio de Freitas teve que ser acionado. O Ronaldo Caiado, que é um estado do agronegócio, todo mundo tendo um grande prejuízo, todo mundo se afasta, né? Então, eu acho isso muito interessante. Tem até uma noticiazinha aqui que eu vou colocar, que é outra notícia aqui. Coloca a notícia dos torcedores lá já colocaram na hora que eu caí, né, André? Aqueles torcedores. Colocou o vídeo do Galo, né? Do pessoal da Galocura. Não. Tá falando que eu caí, beleza. Então, beleza. Então é isso. Deixa eu ver aqui o que mais que a gente tem que falar. Eu separei aqui, fiz uma pauta aqui pra gente. Coloca aí esse print do Felipe Nunes, que é o CEO da Quest, que ele faz um comentário e traz um trecho de uma pesquisa que eu queria comentar aqui, ó. Deixa aí. Enquanto a nação aguarda o pronunciamento do presidente, lembro a vocês que na última pesquisa Genial Quest, apuramos que aproximadamente 60% dos eleitores de Bolsonaro e Lula acham que eles deveriam deixar o adversário governar. Deixa aí, por enquanto. Ó, entre eleitores de Bolsonaro, enfim, tanto eleitores de Bolsonaro quanto eleitores de Lula acham que é preciso deixar o adversário governar. Então, é mais um sinal de que os eleitores do Bolsonaro não vão ficar satisfeitos com esse tipo de ação promovida por esses radicais, né? Então, é para comprovar a tese de que isso esgota mais o bolsonarismo. Não é, cara? Você quer falar, Casa? Pode falar primeiro, Casa, depois eu falo. Daqui a pouco eu tenho que ir, mas está tranquilo. Primeiro, em relação àquela tua fala do nacionalismo e patriotismo, é fantástico, viu? É exatamente isso, ou seja, o bolsonarismo cultuou essa questão do patriotismo, das cores, mas é um patriotismo vazio de significado, porque ele não defende as bases do Estado Nacional Brasileiro, especialmente o que mostrou durante a industrialização, né, como Petrobras e BNDES, foram órgãos extremamente atacados, né? O BNDES bastante, a própria Petrobras foi meio que enfraquecida no seu papel estratégico. E por coincidência, até para esse artigo que eu estou escrevendo, eu estou lendo um cara que é muito pouco mencionado, que é Anísio Teixeira. Foi um dos caras que pensou a educação brasileira pública, gratuita e de qualidade. Em relação ao vídeo, é fantástico, viu, Miguel? Porque até quero que tu, se puder me mandar ele depois no WhatsApp ali, ele mostra, né, ou seja, a realidade, né? O povo trabalhador pegando ônibus, louco para chegar em casa, e aí vê um monte de gente lá fazendo manifestação plena terça-feira, atrapalhando estrada, atrapalhando, colocando em risco até a vida de algumas pessoas que daqui a pouco precisam se locomover para ir para um hospital, alguma coisa, ou medicamentos, comida, enfim. Eu acho que isso não vai durar muito tempo, né? Eu acho que isso aos poucos vai sendo desarmado, como eu comentei antes. E a tua pergunta era, Miguel, eu comecei a falar... Tu tinha me feito uma pergunta no final? Agora eu esqueci também. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso. O André tem que sair daqui a pouco. Deixa o André com palavras finais do André. Sim, em primeiro lugar, é sempre legal bater esse papo aqui, eu sinto muita vontade, né? E ainda mais com gente. E acho que legal aqui, gente, que a gente exercitou alguns conceitos e categorias que não estão. Que a gente está fazendo um retorno aos anos 60, porque talvez seja esse o ambiente histórico que talvez nos ensine mais a combater essa extrema-direita, que foi um período de muita instabilidade democrática, né? E toda democracia, corroborando com o Miguel, assim, ela pode tender a evoluir para ter uma melhor qualidade, né? Mas os períodos de solavanco, a gente não pode deixar a peteca cair. E a gente tem que fazer luta e tem que fazer política em anos ímpares, que eu acho que é algo que a gente precisa de retomar na tradição das esquerdas do Brasil, muito ainda
aprisionadas com os calendários eleitorais. Não que eles não sejam importantes, né? A gente tem que fazer uma estratégia política eleitoral, mas antes do eleitoral vem um político, né? Então, a gente tem que criar essa pedagogia. E o que eu achei interessante? Que tanto da pesquisa que você mostrou aí da Quest, quanto do vídeo, elas têm algo em comum. Aqui tem uma pedagogia de alternância do poder, implícita na fala do pessoal do ônibus. Que é assim, pô, vocês perderam, gente. Pelo amor de Deus, vai para casa, curtir um luto, ou se for para a rua, não precisa ficar fazendo essas coisas, não. E acaba que vai se gerando uma circunscrição que para o bolsonarismo é ruim, que é assim, as grandes maiorias trabalhadoras votarem em nós. Vamos lembrar disso. O extremo sul do país, Nordeste brasileiro em massa, né? A gente teve um aumento significativo na cidade de São Paulo, principalmente nas regiões de periferia, tá certo? Então, assim, nós tivemos a classe trabalhadora conosco, e esse povo vai ter que rebolar para convencer a classe trabalhadora a votar neles de novo. Nessa lógica de achar que todo momento vai haver um terremoto político e que eles vão aparecer como salvadores da pátria, ou que eles vão conseguir incitar isso, nós estamos mostrando força política necessária para conseguir conter, né? Porque, assim, uma eleição apertada do jeito que foi, mas é uma eleição que o Lula foi extremo, ele desafiou coisas que o Mandela não desafiou. O Mandela não desafiou as Forças Armadas logo depois de ter sido solto, né? Estou falando depois de solto. Ele não desafiou as Forças Armadas. Né? A sabotagem que estava ali, já havia um consenso nacional em que o Mandela estava praticamente chegando ao poder, né, sozinho. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque houve muita gente tentando boicotar esse processo. E é importante a gente lembrar disso. E é importante a gente dialogar com o povo na sua experiência. E eu ia falar um pouco disso, assim, nos acirramentos da luta de classes, como está colocado aqui hoje, nesse processo político eleitoral, esse ônibus é a expressão maior disso. Que às vezes a gente acha que nós vamos dar consciência para esse povo, mas esse povo já está consciente, sabe? O que importa é a gente incorporar também um pouco da gramática deles. Eu acho que a gente foi muito bem sucedido nesse processo eleitoral nesse sentido. A gente incorporou o povo trabalhador, a gente incorporou quem mora na favela, a gente incorporou quem sofreu na pandemia da Covid. E, por fim, ia falar disso. Já que nós estamos falando de construção de uma consciência, nós precisamos urgentemente de criar memoriais, lugares de memória, em homenagem às vítimas da Covid-19. Culturalmente, é uma das formas que nós vamos conseguir de desarmar esse fascismo neocolonial que tem sido reproduzido no país. E, mais uma vez, agradeço, Cássio, prazerão, Miguel, muito obrigado pelo convite, né, nos bastidores aí, Afro, Gui, brigadão por tudo. Valeu, André, até a próxima. Valeu, até mais. Deixa eu deixar um recado aqui para os internautas. Pessoal, muito importante deixar superchat, super chique, tornar-se membro do canal. E também outra coisa que eu quero falar aqui, que é sobre o assédio judicial que a revista Fórum está sofrendo. A gente sofreu alguns processos que tivemos que pagar em mais de 100 mil reais. Então, aquilo causou uma dificuldade financeira para a revista. Então, a gente criou uma vaquinha virtual. Coloca aí na tela, por favor, Guilherme. O Guilherme vai colocar aqui nos comentários e na tela o link para quem quiser ajudar. É só clicar e lá explica o que aconteceu. E tem a vaquinha lá. Tem várias maneiras de colaborar, várias formas de ajudar. Coloca aí na tela, Guilherme, por favor, quando puder. Tá? Nossa vaquinha virtual. Aí, colocou. O link. Querem nos calar? A Fórum precisa de você para pagar processos urgentes. Está aí, benfeitoria, está nos comentários, está aí também na tela. Né? É só clicar para ajudar. A gente precisa reunir mais de uns 150 mil reais para pagar esse processo. A gente tem certeza que vai conseguir. A gente tem uma comunidade muito grande, crescemos muito esse ano. Daqui a pouco vamos chegar a 400 mil inscritos no YouTube. As lives estão com muita audiência. Então, tenho certeza que a gente vai conseguir, mas precisa de ajuda de vocês, pessoal. Clicar aí no link, ajudar com qualquer valor para a gente superar mais essa. Você vê que esses bloqueios aí das estradas é a mostra que a gente tem muita luta pela frente. A vitória do Lula foi uma primeira batalha vencida, mas haverá outras batalhas importantes. A gente tem que ainda construir um governo novo, tem que recuperar
a economia brasileira, recuperar a democracia brasileira. Essa vitória, Cássio, do Lula foi muito bonita, e você vê que dialética, né, do processo político, não apenas da democracia, do processo político. Por exemplo, o Bolsonaro, há alguns meses atrás, ele reuniu mais de 60 embaixadores estrangeiros para falar sobre fraude nas urnas, né? Aquilo causou uma grande comoção nacional, internacional. Como resultado daquilo, aqueles embaixadores, a gente tem notícias sobre isso, tem reportagem, né? Que eles se articularam para que os seus governos chancelassem o resultado das urnas imediatamente após a proclamação do TSE. Ou seja, dialética da política. O Bolsonaro, ao reunir aquilo, ele já acelerou o processo de organização da comunidade internacional, da comunidade diplomática, né, vinculada ao Brasil, né, tem embaixadas, representações diplomáticas no Brasil, para chancelar a vitória do presidente Lula. Então, é um processo dialético, e você vê também as manifestações muito bonitas e fortes do mundo todo, manifestações que a gente vê que são emotivas, Cássio. Manifestações emotivas. Não é cumprimentos frios. O presidente do Chile, o Boric, né? Que alegria. O presidente da Argentina veio para cá, fez vídeo abraçando o Lula, segurando o Lula assim pelo rosto, fez vários vídeos. O presidente da França, o Macron, fez um vídeo também com demonstração de carinho, de amor, né? Demonstrações afetivas. Que isso que é interessante, que o Lula desperta, ele desperta uma coisa que vai um pouco além da política, né? É uma coisa assim que vai para uma seara do humanismo, que as relações políticas, quando elas incorporam também esse aspecto afetivo, elas se tornam mais interessantes ainda, né? Abrem portas. E eu achei bem interessante a Noruega, o governo da Noruega, assim que foi chancelado, ele não só cumprimentou o Lula, como ele falou, vamos voltar a investir no Fundo Amazônia, um fundo de bilhões de dólares para ajudar a proteger a Amazônia, que se for usado com inteligência, porque a extrema-direita delirante acha que é perder a soberania da Amazônia. Não é isso. Você usa com inteligência o Fundo Amazônia para desenvolver a Amazônia, né? Para você, por exemplo, explorar essências, quem não machuca a floresta. São vários. Você pode explorar, o Lula tem falado sobre isso, componentes botânicos, né? Para você produzir remédios. Isso é o futuro da Amazônia. Dá muito mais dinheiro, muito mais emprego do que você cortar a floresta, né, para produzir soja ali ou boi. Isso não tem sentido. Tem outras áreas que você pode produzir boi, pode produzir soja. Deixa aqui ler uns superchats que chegaram. Tem aqui... deixa eu ler aqui. O Luiz Chaves deixou aqui uma colaboração. Muito obrigado, Luiz Chaves. Ajuda muito. O Jordano Stable. Aqui em Porto Alegre foi linda a comemoração na Cidade Baixa, bairro dominado pela esquerda. Caiu uma chuvarada, mas não abalou ninguém. No Rio também foi muito bonito, na Paulista. Foi uma comemoração muito bonita. Inclusive, Cássio, uma coisa que... Essas manifestações aí de tranca-estrada, o que chama atenção é a pequenez delas, na realidade, né? O que chama atenção é a pequenez, são grupos pequenos. E essa campanha do Lula, sobretudo essa reta final, né, foi marcada por grandes manifestações populares no país todo, né? Então, isso aí, a esquerda voltou às ruas, porque você tem uma característica que eu sempre gosto de destacar, que a mobilização popular, ela acontece quando o povo quer. Não é apenas que às vezes eu vejo, o Lula não botou ninguém à rua pelo impeachment do Bolsonaro. O pessoal acha que o líder político, um cara como o Lula, ele que chama, o povo vem para a rua. Não é assim, não funciona assim a política. O Lula não fez o impeachment do Bolsonaro porque ele não quis, não trouxe ninguém para a rua. Não é assim. Uma liderança popular, ela é popular
Porque ela ouve o povo, ela sabe ouvir o que o povo quer, não que ela impõe sua vontade ao povo. O povo não queria o impeachment, não porque ele não quisesse Bolsonaro, é porque o povo entendia de forma intuitiva, essa é a minha opinião, que a maneira mais objetiva, com menor custo político, econômico para o país seria ganhar as eleições em 2022. Ele não via como, analisando até o resultado das eleições, vendo o resultado, não tinha como fazer o impeachment. Bolsonaro, a derrota do Bolsonaro tinha que ser imposta pelo voto. Inclusive, é a maneira mais, digamos assim, forte, né? Mais sólida. E simbólica, né? Simbólica, porque você demonstra em 60 milhões de votos. O Lula teve 60 milhões de votos. É a maior votação da história brasileira, uma das maiores do mundo, com certeza. Né? Eu até vou vir aqui, fazer uma comparação aqui no Google daqui a pouquinho, ver quem teve mais de 60 milhões de votos no mundo. É muito voto, Cássio. Então, foi uma vitória maiúscula. Não, interessante pesquisar isso. Eu anotei aqui nos dedos 4 pontos, né, das tuas falas. Primeiro, recuperando a tua pergunta lá, que tu tinha... Eu lembrei, tu estava falando da questão das manifestações, que poderiam até gerar inflação, trazer um custo, etc. E eu acho que está aí um pouco um motivo pelo qual o presidente saiu correndo, né? O pessoal do agro, né, muita gente de dinheiro, entrou em contato com o Bolsonaro. Olha, isso está prejudicando os nossos negócios, né? Eu acho que tem muito a ver com isso. A questão do reconhecimento está sendo muito bonito e muito simbólico, viu? Porque tu sabe até que o Lula está sendo convidado para conferências em novembro. Agora, ele está sendo convidado e o Bolsonaro não. E olha que isso é muito forte. Imagina, tu está convidando um presidente eleito que não tomou posse ainda, que não assumiu, para representar o Brasil, enquanto tu tem um presidente eleito ainda que não acabou o seu mandato. Isso é muito simbólico, é muito significativo, né? Bom, eu penso que a questão da transição, o Alckmin está sendo escalado, né? O Haddad já meio que está dando alguns nomes para fazer essa parte da pasta da educação. Isso pode ser um indicador que o Haddad pode ser o futuro ministro da educação, ou alguém chancelado por ele, né? O próprio Chalita, enfim, se fala alguns nomes. A única coisa que eu queria alertar, eu sei que não é muito a hora agora, mas assim, a gente tem que ficar muito atento, Miguel, porque essa parte dessa direita não bolsonarista, que nos apoiou, que apoiou a campanha do Lula, ela não vai ser um apoio por muito tempo, viu? Ela, de certa forma, usou isso para tentar tirar, e talvez o único candidato que conseguiria tirar o Bolsonaro nesse contexto todo foi o Lula. Então, eu acho que essa aliança está meio circunstancial, e aos poucos, do andamento do governo Lula, quando começar a mostrar algumas coisas no termo de política econômica, embora agora, num primeiro momento, vai trazer uma política econômica que agrada mais o mercado, até para equilibrar, esfriar as coisas, eu acho que, aos poucos, tu vai começar a ter a construção de uma nova oposição de direita ao governo Lula. Eu acho que 2 nomes foram fundamentais, tantos nomes, até todo mundo aqui que está assistindo. Inclusive, eu queria dar os parabéns ao canal Fórum, tá? É muito importante também ajudar, eu que tenho um canal, até tu tá convidado depois para participar da minha live às 21 horas, lá no Conversas. Os Cavaleiros do Trabalhismo vão fazer uma análise da conjuntura política e da eleição. Mas é extremamente importante quem está assistindo aqui assinar o sininho de notificação, né? Se inscrever no canal, compartilhar essa live em vários grupos, que vai ajudar o canal Fórum a crescer cada vez mais. O que eu estava falando da transição é que o Alckmin, então, tem esse papel, e mais outras pessoas fundamentais. Eu acho que a Simone Tebet teve um papel fundamental, porque a eleição se deu por uma votação muito pequena. E foram poucos votos, assim, mais de 1 milhão de votos não é pouco voto, é bastante, né? Mas em termos percentuais, foi uma votação muito apertada, onde eu acho que muita gente contribuiu, inclusive quem está nos assistindo aqui. O Janones também teve uma participação naquele meio submundo ali das redes sociais, né? Daquela coisa
tal. Então, eu acho que agora a grande questão é tu desarmar essa bomba do bolsonarismo, e eu volto a frisar essa importância da gente retomar as cores nacionais, viu, Miguel? Não precisa abandonar o vermelho, o branco, enfim, mas eu acho que as cores nacionais, elas têm que estar de volta nas esquerdas, né? E para isso é extremamente importante até tu conhecer um pouco o nosso passado, né? Que realmente, na época lá do Jango, o embate e a polarização sempre houve, né, Miguel? O que acontece agora é que a gente teve um lado da polarização que radicalizou. Mas a polarização sempre existiu, na época do getulismo, antigetulismo. Tu lembra como é que era o nome lá na época da campanha do Petróleo é Nosso? Eram os nacionalistas contra os entreguistas. E quem eram os nacionalistas? A esquerda. Oi, Cássio. Terminou de falar? Sim. Vou deixar mais. Não, uma pergunta. Queria fazer uma pergunta. Daqui a pouco vai começar outro bloco, eu vou liberar você. Uma pergunta que eu queria te fazer sobre o nosso amigo Ciro Gomes. Como você avalia a postura dele no segundo turno? Ele ficou em silêncio completo, né? O que você achou da postura dele? Bom, primeiro, qualquer um que entrar lá no meu Twitter, que é Cássio Moreira, vai ver que eu tenho sido atacado bastante, né, por alguns ciristas, por eu simplesmente dizer o que eu penso, né? Porque eu acho que o Ciro é um quadro muito importante, é um quadro com muita qualidade, só que, no meu ver, na minha humilde opinião, ele poderia ter saído maior dessa eleição, se posicionando que nem a Simone Tebet. A Simone Tebet, além de ter ficado em terceiro lugar, ela acabou também ganhando o protagonismo, que o Ciro poderia, né? Eu até entendo as razões, embora não concordo com, acho que a estratégia do Ciro foi errada, sempre disse isso, faz tempo, não só agora, mas eu acho que o Ciro poderia ter saído de forma diferente dessa eleição, até para preservar ele, porque qual é a grande questão que eu vejo, Miguel? A grande questão é que a gente vai ter eleições em 2026. E o bolsonarismo provavelmente ainda vai estar forte, né? Então a gente tem que... Primeiro, o Lula tem que fazer um grande governo, e aqui eu queria falar uma coisa, olha, o verdadeiro mito é o Lula, não é o Bolsonaro. O verdadeiro, porque olha, um cara da história do Lula, e eu tenho facilidade de falar porque eu gosto muito do Ciro e gosto do Lula, embora acho que o Ciro errou em algumas coisas nessa eleição. Na minha opinião, o Lula está entre... Lula e Getúlio são os dois grandes estadistas que esse Brasil já teve, as duas grandes personalidades. E o grande desafio do governo Lula vai ser fazer um sucessor. E talvez esse sucessor não venha do PT, né? Talvez seja construída uma frente para defender o projeto em andamento. Porque a gente corre o risco de, daqui a pouco, ter eleições e o bolsonarismo voltar. Até porque a gente vai ter o Tarcísio com um mandato em São Paulo, né? Provavelmente pode ser ele que consiga, embora eu ache difícil lá o clã Bolsonaro deixar alguém de fora, né? Acho que o Jair pode já ir se acostumando que ele corre risco de daqui a pouco ficar inelegível pelas questões que fizeram, né, no governo. Mas o bolsonarismo vai estar aí. E eu acho que tem que se preocupar muito com isso, de tu construir um governo que traga mais desenvolvimento, justiça social, mas também que pense no Brasil 2026. Claro que é muito cedo agora, mas tu sabe, né, Miguel, todo político, quando acaba uma eleição, já está pensando na outra. E o Lula, eu fico feliz do Lula ter sido eleito, porque eu acho que é um cara, ele é um gênio da política. É um cara extremamente hábil do ponto de vista econômico. Tudo que faltou na nossa Dilma lá, do ponto de vista político, né? Uma grande patriota, uma ótima técnica, etc., mas no ponto de vista político, muito inábil, e olha que eu gosto muito da Dilma, mas o Lula, ele é um cara que tem uma facilidade. Nota que interessante, inclusive, o Lula tinha sido condenado injustamente, ele deixou de concorrer em 2018, e aquele mesmo STF, que a gente até viu áudios, lembra? Com uma grande armação com o STF, com tudo, aquele mesmo STF que proibiu o Lula de concorrer,
foi o mesmo STF que resgatou o Lula das cinzas. Porque, olha, o cara é um mito porque o cara saiu da cadeia e se transformou presidente do Brasil. Né? Eu não vou dizer que é um Mandela, porque é um Lula, né? O Mandela no seu contexto, mas assim, é um fenômeno político e um cara que eu acho que, na minha opinião, merecia muito, porque, olha, tu ficar mais de 500 dias preso injustamente, 500 dias da tua vida preso, né, tal, e eu acho que é um cara, então, que tem tudo para ser. E ele foi recuperado pelo STF, e é só olhar a trajetória, ou seja, ele fez política de conciliação, né, nas greves lá do ABC Paulista, entre o empresariado e os trabalhadores. Então, ele foi entendido como o cara mais preparado para a gente sair do governo Bolsonaro, trocar o governo Bolsonaro para um outro governo. Então, só que eu acho que essa direita que o apoiou, ela não vai ficar toda no mandato todo, né? Eu acho que tem um risco da gente começar aos poucos a ter uma posição de direita, só que assim, a oposição de direita ela não tem espaço, Miguel. Grande parte dos políticos que concorreram na direita sem ser bolsonarista, perderam. Foi a eleição da Joyce, né? O Moro só não perdeu o Senado porque ele voltou para o bolsonarismo. Senão daqui a pouco não teria sido eleito senador. Bem lembrado, bem lembrado. Cássio, eu vou liberar você. Agradeço muito a sua participação. Vamos conversar mais. Me chama lá para o seu canal, tá? Gosto muito de conversar contigo. Um grande abraço. Muito obrigado e obrigado a todos aí. Eu te mando o link depois das 21 horas. Depois, se quiser divulgar aí para o pessoal, fique à vontade. Obrigado. Até. Beleza. Valeu.